Olá, que bom estar aqui mais uma vez, que bom que você está aí nos assistindo. O Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus ele possa abençoar você, sua família, e que as bênçãos do Senhor sejam também sobre seus vizinhos e todos aqueles que te rodeiam, que assim seja também no seu emprego, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida financeira, a sua saúde. Em nome de Jesus eu profetizo cura. Obrigada por estar aqui nos assistindo, e eu sei que foi o Senhor que te trouxe até aqui, tá? Fique até o final e ouça a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra que vai ser lida. Antes de sair do vídeo, antes de sair daqui do canal, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe a palavra de Deus, tá? Muitas vezes compartilhamos coisas que não influem, não contribuem, não traz crescimento para ninguém. E esse aqui é um conteúdo que fala da palavra de Deus. Amém? É um conteúdo, é um canal com um conteúdo voltado para aprender a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, através da minha vida e da sua. E eu louvo a Deus por saber que você está aí. Glória a Jesus. Nós somos um canal novinho, tá, gente? Com dias. Não temos ainda nem mês ainda, não completamos mês. E para a glória de Deus, Deus tem trazido pessoas para poder se inscreverem e nos ajudarem a compartilhar. São pessoas que estão se inscrevendo e compartilhando a palavra de Deus, para que ela chegue do jeito que ela de fato é. Sem enfeite, sem rodeios, sem mimimi, sabe? O Senhor, Ele está procurando pessoas igual a mim e a você. Ele conta conosco para que a gente leve a palavra dEle para outras pessoas. Amém? Eu quero ler aqui uma palavra que está em Mateus. A palavra está em Mateus 12, a partir do 22. E diz assim: E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, quer dizer, é acabado, aniquilado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A gente vê aqui Jesus fazendo o bem e sendo mal interpretado. E essa palavra, ela nos traz um alerta, porque muitas vezes eu e você ficamos esperando que as pessoas vejam o bem que a gente está fazendo, e às vezes esperamos que elas reconheçam, que voltem para nos agradecer, mas aqui a gente vê o próprio Jesus fazendo o bem e não sendo reconhecido, e ainda sendo caluniado, né? E por vez até enxotado de alguns lugares, exatamente por fazer o bem. Mas o interessante é que Jesus, ele não deixou de fazer o bem porque as pessoas não estavam gostando, porque as pessoas estavam falando. E isso também serve para mim e você, não deixar de fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração para poder fazer por outras pessoas. Eu já encontrei na vida pessoas que dizem assim: nossa, mas você não tem raiva de tal pessoa que fez tal coisa com você? Aí eu respondo, né? E para que eu vou sentir raiva? E para que eu vou ter raiva se a raiva vai fazer mal a mim, né? Muitas pessoas eu já encontrei na vida que já me fizeram essa pergunta. E a raiva, irmãos, a mágoa, meus queridos, ela é como uma bomba que está dentro de nós.
Só que a gente espera que exploda no outro. E não vai ser no outro que vai explodir. Vai ser dentro de nós. Então, por isso que não devemos guardar coisas ruins. Se é para guardar, vamos guardar o bem. Vamos guardar aquilo que traz esperança, que traz alegria, que vai fazer bem não só para a sua vida física, para o seu corpo físico, mas também para o seu espiritual. E aqui a gente vê Jesus fazendo o bem e sendo mal interpretado. Então não se importe quando você fizer o bem e as pessoas não te interpretar bem. Continue fazendo o bem, porque só colhe o bem quem planta o bem. Porque quem colhe uma má semente, quem planta uma má semente, colherá uma má semente. Mas aquele que planta boas sementes, que pratica coisas boas, também colherá coisas boas. Porque não tem como eu plantar milho e dar uma espinheira. Não tem como. Se eu planto grãos de milho, eu vou colher vários milhos. Então, plantemos o bem, pratiquemos o bem, independente de para quem, porque nós estamos plantando para nós mesmas colher. E aqui interessante também que Jesus, ele não deixa de fazer porque os outros estão a dizer que ele está expulsando demônios por Belzebu, né? Isso é uma blasfêmia, né? Terrível isso que ele teve que ouvir, assim como muitas vezes eu e você fazemos o bem para alguém e somos mal interpretados e chegam até falar que a gente está interessado em alguma coisa, porque infelizmente na maioria das vezes a população, nós os seres humanos, infelizmente somos mais acostumados a ser enganados e maltratados do que ser abençoado, ajudado por alguém. Não deixemos de fazer o bem, plante o bem e você colherá o bem também. E ali Jesus chega para eles e diz, né, no 25 aqui, Mateus 12, no versículo 25, Jesus diz para eles, todo o reino dividido, ele não subsiste. Não tem como em um lar, um tá trabalhando para edificar e o outro tá trabalhando para destruir e esse lar continuar de pé. Não tem como eu estar fazendo o bem, andando com quem pratica o mal e isso continuar de pé. É isso que Jesus estava falando. Não tem como, aqui em Salvador tá muito quente, irmão, muito quente mesmo. Eu tô aqui suando. E olha que o ventilador tá ligado. Então não tem como plantar o mal e colher o bem. Há muitos que se enganam, querendo colher o bem, sendo que plantou o mal, né? Então que nós venhamos a entender que aquilo que eu vou colher é segundo aquilo que eu plantei. E não tem como uma coisa subsistir, quer dizer continuar existindo, sendo que ela não tem base para poder continuar. Eu preciso ter base, uma base sólida para poder aquilo continuar, porque senão não subsistirá. Palavras de Jesus, não resistirá, né? Aquilo não suportará, não continuará de pé. É como aquela parábola, né, do homem que constrói a sua casa na areia, né? Vem a chuva, vem os ventos e essa casa rui, né? Ela vai à ruína, né? Ela vai abaixo, ela se destrói. Então, assim quem tenta dividir algo. Um trabalha para edificar e o outro para desmanchar. Um trabalha para melhorar e o outro para piorar. Um planta e o outro destrói as sementes.
Não tem como dois andarem juntos se eles não tiverem em comum acordo. É isso que Jesus estava falando. Não tem como uma coisa dar certo se os dois estão andando assim. Não tem como um para um lado, outro para o outro, né? Não dá. É por isso que aquilo que a gente for fazer para Deus tem que ser não só do jeito dele, não tem que ser só como ele quer, mas tem que também ser do jeito que ele quer, para que, primeiramente, sejamos agraciados pela misericórdia dele de sermos alcançados com aquilo que nós precisamos, não com o que desejamos, porque muitas vezes a gente deseja coisas que não é o que Deus quer, mas nós devemos fazer o bem e sem olhar a quem, mas sim fazer o bem para aqueles que precisam, que necessitam, para que Deus, pela infinita misericórdia dele, também nos alcance com aquilo que nós precisamos. 26. E se Satanás expulsa Satanás, palavras ainda de Jesus. E porque disseram que ele estava expulsando demônios e curando pessoas pelos espíritos imundos. E aí ele fala: e se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Quer dizer, se eu trabalho para ter, por que eu vou destruir o que eu estou trabalhando para ter? Né? Então Satanás ele não podia querer destruir e agora ele mesmo querer construir, não, né? Não subsiste, como nós já lemos aqui no 25, não resiste, né? Algo, seja lá o que for, né? Aonde se eu estou plantando, se eu estou trabalhando, se eu estou vivendo para cada dia ser uma pessoa melhor, como que eu quero ser uma pessoa melhor me comportando como uma pessoa pior? Isso é desconexo? Isso não existe, né? Então Jesus ele fala aqui que Satanás não poderia expulsar os próprios demônios dele, que ele mandou para atacar. Então, isso é desconexo, isso está fora do normal e do habitual. Através do Espírito de Deus, sim, é que se expulsa o mal. Através de eu e você clamando por Deus, é que a gente consegue vencer o mal. Interessante que quando Jesus ele fazia essas coisas, na maioria das vezes, mas quando ele fazia o bem, meus queridos, ele não esperava que as pessoas aplaudissem ele ou dissesse coisas, sabe, para elogiar, para engrandecer, mas quando as pessoas vinham dizer qualquer coisa, ele sempre jogava para o Pai, ele sempre glorificava o Pai, e ele sempre dizia: quem faz tudo é meu Pai, o poder é do meu Pai. E isso é uma coisa que a gente deve tomar como exemplo, de que aquilo que a gente faz para o ser humano de bem, de bom, né? É porque Deus primeiro colocou essa bondade em nós. É um dom de Deus, não vem de nós, é um dom de Deus. 27. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam? Então, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Forte isso aqui que Jesus falou. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Façamos o bem, independente do que digam, porque Jesus não parou diante disso que os fariseus falou. Ele continuou a fazer aquilo que o Pai o enviou para poder fazer. E como eu sempre digo, essa aqui é a palavra de Deus, sem enfeite, sem mistura, é a palavra de Deus. É ela dizendo para mim e para você que eu e você não devemos deixar de fazer o bem porque somos mal interpretados. Não devemos deixar de fazer o bem porque alguém pensou errado. Estamos fazendo o bem para o outro, sabendo que quem vai colher somos nós mesmas. Antes de praticar
ou devolver na mesma moeda aquilo que alguém fez de ruim para você, pense no que você estará a plantar, porque é você mesma que vai colher, tá bom? Que o Senhor Jesus, Ele abençoe a tua vida, continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. E esse é o desejo do meu coração para você. Como eu falei no início, antes de sair, deixa o seu joinha, não esquece disso não, compartilhe a palavra de Deus, se inscreve no canal, nos ajude a levar a verdadeira palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.